Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas linhas de transmissão dessa igreja. Uma honra poder entrar na sua casa, entregar uma palavra de Deus para você e para sua família. Um feliz ano novo a todos. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Josué é o sexto livro do Velho Testamento, logo depois do Pentateuco. Josué é um livro histórico. Nós vamos aprender um pouco com a vida de Josué. Josué 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, o Senhor, lhes entreguei. Conforme prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar em que colocarem a planta de seus pés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Por isso, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Pai, essa é a sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz. Eu creio que a sua palavra é poderosa para transformar realidades aqui essa noite. Prepara o nosso coração, Senhor, de uma forma que nós possamos recebê-la e frutificar 30, 60, 100 por um. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se alguém quiser anotar o título dessa ministração, é Recomeçando de acordo com a vontade de Deus. Recomeçando de acordo com a vontade de Deus. Bom, segundo a tradição judaica, Josué foi um dos homens mais corajosos do seu tempo. Um homem usado por Deus de forma impressionante. Um homem que sabia da importância dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus para que o seu povo alcançasse as bênçãos que o Senhor havia prometido a eles. Josué era, acima de tudo, um homem fiel a Deus e à sua liderança. Um homem prudente que em toda e qualquer situação sempre buscava sabedoria e a orientação do Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão. Josué foi um grande responsável por um dos mais importantes recomeços judaicos do Velho Testamento. Ele aceitou a responsabilidade dada a ele por Deus de assumir a liderança dos israelitas em direção à tão sonhada terra prometida. E nessa jornada de Josué, já aqui no primeiro capítulo, podemos aprender uma lição poderosa para as nossas vidas. A lição de como recomeçar, como reconstruir de acordo com a vontade de Deus. Uma lição, irmãos, para ser colocada em prática agora, no começo do ano. Por que no começo do ano? Nada de especial, mas normalmente é no começo de todo ano que as pessoas sentem mais confiança para fazer os seus planos, para estabelecer as metas, para assumir os desafios. A diferença é que se você for recomeçar e convidar Jesus para recomeçar com você, o sucesso é garantido. Porque com Jesus, irmãos, se você consegue o que você deseja, é bênção de Deus. Mas se você não consegue o que você deseja, então é proteção de Deus para a sua vida. Ou seja, de qualquer jeito você é abençoado. Seus projetos para esse ano, nas suas mãos, podem se perder, mas nas mãos do Senhor
é vitória garantida. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, não sei quais são as suas expectativas para esse ano novo, não faço a menor ideia de quais sejam os problemas que você esteja enfrentando, mas o Espírito Santo, irmãos, manda eu dizer a vocês: Jesus é a resposta para todas as suas indagações. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É impossível planejarmos um recomeço sem a presença do Senhor. Você pode até se achar a pessoa mais inteligente, mais experiente, mais bem preparada do mundo, mas o nível de sabedoria de Jesus potencializa as mais extraordinárias habilidades humanas. Sem a presença do Senhor, todos os seus planos serão frustrados. Sem a presença do Senhor, nós começaremos um ano, como diz o Evangelho de João, tateando no escuro, sem saber a direção. Talvez você, não sei, esteja aqui essa noite e tenha no seu coração os mais variados motivos para não querer recomeçar. Talvez não seja nem o querer ou o não querer, mas talvez você não encontre dentro de você mais forças para um recomeço. Uma dificuldade financeira ou até a perca de um emprego pode ter esgotado você. Uma enfermidade na sua vida ou na sua família, ou até o tratamento de uma doença pode ter sugado as suas forças. Uma separação, um divórcio pode ter desgastado você. Pode ser que você esteja tão ferido, tão desanimado, se sentindo tão sozinho que o recomeço já nem seja mais uma opção para você. Mas sabe, irmãos, todos nós, sem exceções e guardada aqui as devidas proporções, enfrentamos dificuldades. E uma das coisas mais importantes nessa fase das nossas vidas é termos sensibilidade à voz de Deus. Olha só o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 4, a partir do verso 8. Não precisa abrir, eu vou narrar para vocês. De todos os lados somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos atordoados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes somos até derrubados, mas em Jesus nunca seremos destruídos. Nós, cristãos, mesmo que estejamos em dificuldades, enfrentando problemas, devemos estar sensíveis, atentos à voz de Deus para discernirmos qual é a direção que o Senhor deseja nos levar. A sensibilidade à voz de Deus nos dá sabedoria, irmãos, e todo recomeço exige muita sabedoria de Deus na nossa vida. Sabedoria para entender, sabedoria para avaliar, sabedoria para observar, sabedoria para falar, sabedoria para ouvir. Se você pretende recomeçar ou reconstruir alguma área da sua vida, não tem jeito. Cada passo seu, cada movimento que você der para a sua proteção tem que ser minuciosamente calculado. De forma bem prática, eu gostaria com vocês de compartilhar pelo menos 3 pontos poderosos que o Senhor colocou no meu coração essa semana, sobre como recomeçarmos, como reconstruirmos áreas das nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. Três pontos importantes, 3 pontos que você tem que fixá-los no seu coração. 3 pontos que quando você for recomeçar numa área da sua vida, reconstruir alguma coisa que desabou, você deve se lembrar deles. O primeiro ponto: em um recomeço, erros do passado não podem ser cometidos novamente. Olha só o que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Nós temos que prestar muita atenção nesse conselho, irmãos, porque não dá para nós vivermos uma vida consagrada ao Senhor caindo sempre nos mesmos erros. Se você já sabe da fragilidade em determinada área da sua vida, é sua responsabilidade redobrar o cuidado com ela. Por exemplo, se o seu problema é com a bebida, você deve se abster dela, se afastar de todo ambiente que vier a te trazer algum tipo de risco nessa área. Se o seu problema for a pornografia, a fraqueza sexual, você deve se afastar de tudo aquilo que te seduz. Se o seu problema é algum tipo de vício, de jogo, você tem que se afastar de todas as apostas, de todo o ambiente que te oferece isso, por mais inocente que esses ambientes pareçam ser. Não dá, irmãos, não dá para brincar com o pecado. Não dá para ficar fazendo concessões com o sistema. Nós não podemos nos dar o luxo de vivermos algo novo cometendo os mesmos erros do passado. Até porque um princípio básico para nós alcançarmos um resultado diferente, um princípio básico, para nós alcançarmos um resultado diferente do que nós já temos, é traçarmos caminhos diferentes. Já dizia um homem de Deus: novos caminhos só se fazem caminhando por novos lugares. É insanidade você achar que praticando as mesmas coisas, lá na frente você vai encontrar ou conseguir objetivos diferentes. Você não vai. Se você pratica as mesmas coisas, você alcança os mesmos objetivos. E tem pessoas, irmãos, que estão exatamente assim, até recomeçaram, mas fizeram de forma errada. Recomeçaram de qualquer jeito, sem discernimento, sem responsabilidade, sem inserir Jesus nesse processo. A falta de Jesus faz com que nós cometemos os mesmos erros de antes. Trocaram de emprego, mas os erros continuam os mesmos. Entraram em novos relacionamentos, mas estão cometendo os mesmos erros. Foram perdoados, mas insistem em cometer os mesmos erros. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo um momento novo na vida delas, mas continuam cometendo os mesmos erros do passado. E isso vai destruir a vida delas. É importante nós entendermos que a jornada do recomeço, para ela ser algo transformador na nossa vida, ela deve primeiro acontecer dentro de nós, para depois acontecer do lado de fora. Primeiro você permite Deus transformar o seu coração, e depois as coisas ao seu redor vão sendo transformadas. Você precisa ressignificar algumas situações dentro de você, para depois recomeçar. O que é que significa, qual é a definição, Everton, de ressignificar? Para eu não ser desleal com esse verbo da psicanálise, uma forma bem simples de você entender a palavra ressignificar é dar novo significado. Você tem que dar novo significado para as coisas que estão prejudicando você dentro do seu coração, relacionado às suas emoções, por exemplo. Não dá para recomeçar, não dá para viver algo novo, enquanto aquilo que é velho ainda domina o seu coração. Certa vez, lá em Mateus 15, a partir do verso 8, se eu não me engano, Jesus, cercado por uma multidão de pessoas e pelos fariseus, coloca os discípulos dele de lado. Depois vocês conferem lá no Evangelho. Coloca os discípulos deles de lado e diz assim para os discípulos: esse povo, ele me honra somente com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Por isso, a adoração deles é vã. Irmãos, olha isso. Se não houver uma transformação no coração, até a sua adoração não chega até o trono da graça de Deus. Não tem como degustar o novo se o velho ainda te prende. Não é porque o ano que passou não foi bom que esse ano será igual. Não é porque não deu certo no ano passado que esse ano vai dar errado de novo.
Ah, mas sabe, Everton, existem questões políticas. Ah, mas meu casamento acabou. Ah, mas eu fui demitido, traído, abandonado, tive um grande prejuízo. Irmãos, chega. Como diz aquela menininha no Instagram, deu por hoje. Chega. Nós somos especialistas em arrumarmos desculpas. Somos especialistas em colocarmos muleta debaixo dos braços para ficarmos escorados. Não é isso o que o Senhor deseja de nós. Eu vou entregar para você uma chave espiritual. É pela fé. Então você vai posicionar as suas mãos aí onde você está, pela fé, numa atitude de receber, ok? Quando a gente recebe pela fé, o posicionamento das mãos é esse. Quando você vai entregar e abençoar, os posicionamentos das mãos são esses, ok? Então você vai posicionar sua mão aí pela fé para receber. Deus manda eu dizer a você o seguinte: não viva no seu passado, ele está confundindo a sua mente. Uma pessoa que ainda sente falta das cebolas do Egito, não vai ter paladar para as delícias da terra prometida, que eu preparei para você. Guarda isso no seu coração. Não viva no seu passado, ele está confundindo a sua mente. Uma pessoa que ainda sente falta das cebolas do Egito, não vai ter paladar para receber as delícias da terra prometida, que eu, o Senhor, preparei para você. O seu passado, irmãos, ele só deve ser acessado em uma situação, de forma pedagógica, para você aprender alguma coisa lá. Você acessa o passado, busca algum aprendizado para você trazer para o seu presente, e mais do que rapidamente você se afasta de lá, porque o passado não dá para a gente ficar vivendo no passado. O passado é perigoso. Existem pessoas que estão completamente presas ao passado e não conseguem desenvolver o presente e consequentemente não estão construindo um futuro. Olha só, eu estou atendendo uma paciente na psicanálise e eu trouxe esse caso. Claro que eu vou preservar o nome do paciente, mas eu trouxe esse caso para vocês entenderem o que é um cárcere emocional relacionado ao passado. Essa paciente, de cada 5 palavras que ela fala comigo, 3 estão relacionadas ao passado. Eu já percebi isso, ela ainda não sabe que eu percebi. Aí, no meio de uma análise, eu fiz uma pergunta para ela: qual é o lugar que você mais gosta de estar? Ela prontamente me respondeu: na minha casa. Eu disse: ok. Inconscientemente, casa é um local de proteção. Continuei investindo nela. E dentro da sua casa, qual o cômodo que você mais gosta de estar? Ela me disse: no meu quarto. Eu disse: ok. Inconscientemente, quarto fala de pelo menos 2 coisas: privacidade e individualidade. Eu continuei provocando, eu já sabia mais ou menos aonde a gente ia chegar com essa conversa. E aí eu fiz mais uma pergunta: dentro do seu quarto, qual é o local que você mais gosta de estar? Ela já, com os mecanismos de defesa dela todos apostos, me disse: em cima da minha cama. Aí o corpo, a linguagem corporal dessa paciente começou a me dar sinais que ela estava muito incomodada com essa conversa. Ela começou a mutilar o canto dos dedos. O analista tem que prestar muita atenção nisso, porque o corpo fala, irmãos. Quando a boca não fala, o corpo fala. Ela começou a mutilar os dedos, as pernas começaram a ser cruzadas de um lado para o outro, ela começou a mexer nos cabelos, e eu já percebendo isso, chamei ela pelo nome, falei o nome dela para trazer a atenção dela para mim, e fiz uma última investida e disse: e em cima da sua cama, qual é o local que você mais gosta de estar? Ela me disse: Everton, você me desculpa, mas a minha cama é pequena, não tem para onde eu ir. Aí eu provoquei ela, porque eu sabia que o inconsciente ia ser acessado, e disse: pensa um pouco. Irmãos, é algo assim tremendo de você estar assistindo. Quando eu disse pensa um pouco, ela olhou para mim, começou a chorar e disse: sabe, Everton, eu não gosto de falar dessas coisas, mas quando eu estou na minha casa, no meu quarto, na minha cama, sozinha,
Os meus pensamentos ficam indo para o passado, e eu gosto de visitar o meu passado, e eu trago do meu passado só coisas ruins, e isso me deixa desmotivada, e pior que depois, durante o dia, a semana, eu fico desmotivada, porque eu só fico pensando nas coisas do meu passado. Aí, ela chorou de cabeça baixa, e eu fiquei ali. Nesse momento o analista tem que ficar no lugar do vazio. Eu não dizia mais nada, fiquei só prestando atenção nela. Ela chorou um pouco, levantou a cabeça e disse assim: olha só como é ressignificar. Ela disse assim: mas eu não preciso estar lá. Foi limpando as lágrimas. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu não posso ficar acessando o meu passado assim. Aí ela quis projetar para mim, ela disse assim: o que é que o senhor acha? Quando ela fez isso, irmãos, eu encerrei a sessão. De forma proposital, eu disse para ela: o nosso horário já deu. A gente conversa sobre isso na próxima análise. Mas por que eu fiz isso? Porque eu precisava deixar fixado na mente dela que ela mesma já respondeu a cura dela. Ela disse: eu não preciso estar lá. E eu quero replicar isso hoje para você. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei o que é que você tanto busca no seu passado, mas você não precisa estar lá. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você não precisa estar lá. Parece uma coisa tão simples, irmãos, mas quando vocês relacionarem o fato de não precisar estar lá com o passado, toda vez que você acessar o seu passado buscando alguma coisa que não deve, você vai se lembrar que você não precisa estar lá. Você não precisa acessar o seu passado e ficar se escondendo no seu passado. Você não precisa trazer do seu passado coisas que te fizeram tão mal para o seu presente. Você não precisa ser um prisioneiro do seu passado. Para recomeçar agora esse ano de 2023, peça a Deus sabedoria para interpretar corretamente os tempos e as estações da sua vida. Abandone o passado, viva o presente de acordo com a vontade de Deus, confie em Deus, e Ele com toda certeza vai preparar um futuro incrível para você. Abandone a prática de visitar o passado. Um segundo ponto: em um recomeço, precisamos aceitar os nãos de Deus. Olha o que a palavra diz lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 4. Olha o não audível que Deus disse para Moisés. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sobre juramento eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Deus disse não para Moisés. Você acha que Ele pode falar não para você também? Irmãos, Deus fala não, mas não é por conta de um castigo. Deus fala não porque o não é necessário para as nossas vidas. Os nãos de Deus são poderosos demais para nós, queridos. Precisamos entender que se Deus fechou a porta, só Ele pode abrir. Não podemos forçar portas que foram fechadas por Deus. Nós não podemos insistir em trazer para perto quem Deus colocou para fora das nossas vidas. É muito importante nós entendermos que em um recomeço, olha só, existem pessoas que vão participar de um recomeço com você, e existem pessoas que não farão parte desse recomeço com você. Se Deus fez essa separação, quem somos nós para tentarmos juntar isso de novo? Quem somos nós para tentarmos trazer novamente para perto quem Deus por algum motivo levou para longe? Se esse ano você decidiu recomeçar, você vai ter que deixar o coração de lado e tomar algumas decisões muito importantes na sua vida, levando em consideração os nãos de Deus. Talvez, irmãos, você até tenha que matar alguns sentimentos dentro de você, sentimentos ruins, lembranças ruins, sentimentos que, se você não matar, provavelmente matarão você. Irmãos,
Tem hora que é legítima defesa, ou você mata ou você morre. Aí você é que vai decidir, cada um vai decidir por si. Tem sentimentos dentro de você que se você não matar, eles vão acabar matando você. Então você precisa decidir. Esses tempos atrás, eu e a Cássia, nós estávamos tão abatidos. Algumas pessoas foram se desconectando de nós, e nós preocupados, tentando entender o porquê disso, quais eram os motivos, e nós não conseguíamos descobrir os motivos, e isso foi gerando uma angústia no meu coração, até que um dia em oração Deus falou comigo. Eu tinha acabado de fazer a devocional em Daniel 2, e o Senhor falou comigo: filho, sou eu quem determino o tempo e as estações. Sou eu quem conecto para abençoar e desconecto para proteger. Irmãos, foi libertador. Deus falou comigo em oração dizendo que é Ele quem conecta para abençoar e desconecta para proteger, porque às vezes a gente fica muito refém das situações. Pessoas não querem mais caminhar com você e você fica refém disso, você acaba se abatendo com isso, você acaba ficando paralisado na vida e no mundo espiritual por conta disso. O recomeço, irmãos, não pode estar pautado no coração. O recomeço, ele deve estar pautado no propósito. Por quê? Porque o que Deus tem preparado para você, presta atenção, o que Deus tem preparado para você é exclusivamente para você, não é para todo mundo. Deus trata em um coletivo como esse de forma individual, Ele é poderoso para isso. Dentro de uma mesma família, num coletivo, Deus trata o marido de forma individual, Deus trata a esposa de forma individual, Deus trata os filhos de forma individual. Cada um tem a sua função e a sua responsabilidade, mas não é porque é um coletivo que o coletivo sofrerá. Deus vai tratar cada membro de um coletivo de forma individual. Em um determinado tempo, quem conta isso é o livro de Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Samuel, profeta, juiz, um homem de Deus, chorava porque Saul havia desobedecido a Deus, estava prestes a ser destituído do trono. E Samuel chorava. Deus vem a Samuel em oração e diz exatamente assim para Samuel, de forma audível, com essas palavras: Samuel, até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Enche um chifre aí de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Irmãos, nós temos que entender que é Deus quem conecta e é Deus quem desconecta. Nós temos que prestar atenção nos nãos de Deus. Não dá tempo de nós ficarmos murmurando no meio do caminho. Deus não vai ser intimidado pela sua birra. Deus não vai ser intimidado pela sua rebeldia, batendo o pé e dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Isso não vai intimidar a Deus. Deus sabe exatamente o que é melhor para você. Por isso, se Ele tiver que te falar não, Ele vai te falar não tranquilamente. Se Ele disser para você é o momento de esperar, você vai ter que esperar, porque Ele não vai mover mais o mundo espiritual em relação ao que você está pedindo. E se Ele dizer para você sim, Ele te conceder aquilo que você pediu, vai ser também de forma imediata. Então, irmãos, pensando nisso, quando você for recomeçar, só recomece se você estiver completamente curado, porque sentimentos ruins dentro do nosso coração podem ser obstáculos para nós recomeçarmos. Ao recomeçar, procure também valorizar aquilo que você tem nas mãos, mesmo que você ache que é pouco. Lembre-se que Deus é poderoso para do pouco transformar em muito. Ao recomeçar, irmãos, é importante isso. Fixa no seu coração. Ao recomeçar, descubra quem realmente você é, quem você serve, aonde você pretende chegar depois desse recomeço. Porque tem gente, irmãos, que
nos vendavais das dificuldades, perderam completamente a sua identidade, não sabem mais quem são. Correram tanto atrás de pessoas, mendigaram tanto, suplicaram tanto carinho e amor, que acabaram se esquecendo da verdadeira essência deles. Irmãos, nós somos filhos de um Deus Altíssimo, você tem consciência disso? Nós somos co-herdeiros com Jesus nas regiões celestiais. Esses sentimentos afetivos como amor, carinho, compreensão, eles são preciosos demais para você cobrar de quem não tem para dar. Jesus, ele nos concede esses sentimentos de forma espontânea, para nós oferecermos de forma espontânea. Então, quem não conhece Jesus, não conseguirá te dar esses sentimentos espontaneamente. E não adianta, são sentimentos que não dá para você ficar cobrando, me ama, me compreende, pelo amor de Deus. Não dá. Isso são sentimentos que vêm da parte do Espírito Santo. Eles só fluem do nosso coração de forma espontânea. Aceite, irmãos, aceite os nãos de Deus para a sua proteção. Um terceiro e último ponto. Em um recomeço, precisamos entender que a direção e o tempo devem ser de Deus. Olha só o que o proverbiano vai dizer em Provérbios no capítulo 20, a partir do verso 24. É o Senhor quem dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Olha a pergunta que o proverbiano faz para nós. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, por que é que você quer entender tudo ao longo do caminho? Reflete sobre isso. É muito importante, irmãos, destacar que se você, nesse novo ano, não quer mais cometer os mesmos erros, se você entendeu que os nãos de Deus é proteção e bênção para a sua vida, você também deve ficar atento sobre a direção que Deus vai te dar e o tempo que isso vai levar. Porque o projeto que está em seu coração para recomeçar o ano de forma diferente, se ele é de Deus, então a direção e o tempo também devem ser de Deus. O que é que significa isso, Everton? Como é que eu posso descansar? Bom, significa que você não pode se mover, tomar decisões, avançar em áreas da sua vida de acordo com as direções que você acha que são certas. Você não pode sair por aí movido pelas suas próprias emoções, tomando decisões de qualquer jeito e achar depois que a culpa é de Deus. Olha só o que Provérbios também no capítulo 16, no verso 1 diz: o coração do homem pode até fazer os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O recomeçar, irmãos, ele requer muito entendimento e paciência da nossa parte, porque é imprescindível, fator sine qua non mesmo, para que haja sucesso nesse recomeço, ele precisa estar pautado na direção de Deus. O que é que você tem que recomeçar nesse ano de 2023? Qual é a área da sua vida que foi danificada, prejudicada, ferida, e você sabe que é um alicerce importante, você precisa reconstruir? Deixa eu te dar um conselho: só reconstrua essa área debaixo da orientação do Senhor. Você não pode recomeçar, buscar nesse novo ano um objetivo, uma meta, movido pela sua própria ansiedade. A sua ansiedade vai destruir a sua vida, irmãos. Quando nós estamos diante de um recomeço, de uma nova tentativa, nós temos que saber que normalmente esses recomeços, eles são precedidos por dificuldades. E quando nós colocamos esse recomeço de acordo com a vontade de Deus, o desafio se torna ainda muito maior, porque muitas vezes a vontade de Deus contraria a nossa vontade, e você acha que está fazendo as coisas erradas, e você quer forçar para fazer certo. Por isso é necessário ter sensibilidade. Para a gente encerrar, um dos maiores exemplos bíblicos
para mostrar a importância da direção de Deus e do tempo de Deus, está na vida de Noé. Eu creio que todos vocês conhecem a história de Noé. Ela é narrada lá no livro da Gênesis, a partir do capítulo 4. E a Gênesis conta que Deus também convidou Noé para recomeçar. Alguns historiadores dizem que Noé levou de 100 a 120 anos para construir uma arca. Isso já é impactante, né? Mas quando você debruça nos textos da Gênesis e vai estudar um pouco mais sobre isso, o tempo de Deus na vida de Noé e a direção se torna mais impressionante ainda. Olha só, Noé leva de 100 a 120 anos construindo uma arca. Quando a arca ficou pronta, com todos os animais e a família de Noé lá dentro, alguns estudos da Gênesis diz que demorou 7 dias para começar a chover. Tenta se colocar na posição de Noé. Ele leva 120 anos para construir uma arca. Quando ele termina de construir, Deus coloca todo mundo lá dentro, os animais e a família dele, e o céu está azul, porque naquele lugar nunca havia chovido antes. Não caiu uma gota d'água. 7 dias ele ficou esperando no tempo de Deus dentro da arca. Aí começam os primeiros pingos de chuva. A Bíblia diz que choveram 40 dias e 40 noites. Tudo acabou, só foi preservado aquilo que estava na arca. Aí, irmãos, quando parou de chover, não pensa você que Noé já foi saindo, não. Quando parou de chover, Noé ficou navegando por 12 meses, por 1 ano, sem um leme, sem uma direção, simplesmente dentro da arca com a família e os animais. 1 ano a arca ficou navegando até ela ancorar no Ararat. 1 ano, ancorou. Aí passaram-se mais 2 meses para as águas baixarem completamente e a terra ficar enxuta. Só depois disso, Noé teve a palavra de Deus para ele sair da arca e recomeçar com a família e liberar os animais. Deus leva muito a sério os processos, irmãos. Por isso, se você tiver que esperar, espere, se acalme. Se nesse ano você decidiu recomeçar, então será necessário você entender para a sua proteção, que um passo de cada vez vai levar você aonde Deus deseja que você esteja. É um passo de cada vez, irmãos. Não adianta você sair a toda velocidade, porque a toda velocidade você corre o risco de tomar a direção errada, e aí velocidade não adianta, e aí você vai capotar isso aí, e vai dar PT na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, daqueles que te amam. Então, irmãos, direção é muito mais importante do que velocidade. Eu não sei qual é a velocidade que você está conduzindo a sua vida, os teus projetos, mas direção é mais importante. Ouvir, ter sensibilidade da parte de Deus é mais importante. Para os teus projetos darem certos, eles devem ser conduzidos do jeito de Deus e não do nosso jeito. Irmãos, não saia por aí durante um recomeço forçando situações, mendigando oportunidades. Não saia por aí falando acerca do seu fracasso e do seu sucesso. Presta atenção nisso. Não saia por aí contando para todo mundo aquilo que está acontecendo com você, dos teus fracassos, dos teus sucessos. Por quê? Porque você vai estar dando munição para gente invejosa, você vai estar dando munição para pessoas que não gostam de você. Já dizia um homem de Deus: o silêncio é um amigo que nunca trai, e aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. É forte, né, irmãos? O silêncio é um amigo que nunca trai, e aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. O tombar de uma árvore é extremamente escandaloso, barulhento, mas o nascer de uma árvore é extremamente silencioso. Ela forma as raízes primeiro para dar sustentação para ela, depois começa a aparecer os brotos, um de cada vez. Parece que não está acontecendo nada, mas aquele brotinho já tem uma raiz incrível sustentando ele. Então que seja assim na sua vida também. Fica quieto. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca, para nós ouvirmos mais, falarmos menos,
Guarda o seu coração em relação a isso. Toma cuidado antes de recomeçar, irmãos. Leve em consideração isso que você ouviu aqui essa noite. Faça um gerenciamento das suas emoções. Dê uma boa sondada no teu coração para você avaliar as suas reais motivações. Quem confia no Senhor recebe contornos de esperança dentro do coração na hora de recomeçar. Josué se manteve firme e foi incrivelmente usado por Deus. Noé construiu a arca, e enquanto Noé construía a arca, Deus foi construindo Noé. E vai ser assim na sua vida. Enquanto você está recomeçando, reconstruindo, debaixo dos cuidados do Senhor, seguindo a orientação do Senhor, o Senhor vai reconstruir você também, porque nós somos filhos amados, irmãos. Fica tranquilo, meu querido, porque recomeçando dentro da vontade de Deus, as portas se abrirão. Eu profetizo na sua vida, os caminhos se abrirão, o seu entendimento se abrirá. Deus vai preparar tudo para você. Amém?